Bem-vindos, Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. Eu sou o Felipe. Eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 20, onde a gente vai falar sobre Eternal Masters. Um set com muito mimimi do Felipe. Um set de reprints, que vai sair agora em junho? É junho, né? Esqueci a data de lançamento do set. Dia 10 de junho. É. Olha aí, ainda bem que o Felipe presta mais atenção nisso daqui, ó. Ele já comprou 20 boxes, por isso que ele sabe quando é que chega. É. Sim, né? Quando vai bater a tristeza. Quando ele vai olhar pro cartão dele e descobrir que tá pobre. Mas antes, como de costume, a gente vai para um Crack a Pack de Flagelo. Ou acho que é Scourge em inglês, ou não sei como em português. Flagelo. Flagelo? Bom, foi fácil. Esse packzinho parece que vai ser fácil de abrir, cara. Só parece. Isso aí é uma coisa boa também do Eternal Masters, né? Que voltou a ser o pacotinho de plástico e tal, não é mais aquele de papel tosco que estragava as cartas e tirava o cheiro delas. Cara, a ideia era boa, só acho que eles deviam testar melhor o bagulho. Cara, ele não deixa as cartas tão juntas uma das outras, então elas ficam roçando uma das outras e... Mas daí isso que eu falei que tinha que testar mais o bagulho. Enfim, vamos então pro Crack Pack. São 10 ou 11 comuns? São 11, né? Vixe, É a diferença, são mano. Vai são passando 11. uma por uma aí. Não, é porque esse aqui tava com as incomuns na frente. Bom, a primeira é o número 3. Longovegente Aviano. Previdente Aviano. Por um genérico, uma branca, uma criatura, é um soldado pássaro. Isso. Soldado ao pássaro. É uma 1 com voar. Tem quando uma outra criatura... Não faço ideia. É quando uma outra criatura morphe. Quando ela face up. Ah! Como é que é? Morph? Quando uma criatura é virada de cabeça pra cima. Ou com a face pra cima. Quando uma criatura for voltada para cima. Fica em português. Coloque o marcador +1/+1 nesse cara. Esse set tem morph, né? Interessante. Isso. Quando uma criatura vira ranger, ele ganha +1/+1. Mas... É legal. Ela é baratinha, entra rapidinho, 2 mana por uma 1 flying, que bufa. mas ele tem que ficar morfando, não sei se é muito interessante. O set era sobre isso, né? Só que todos os morphs eram ruins. Mas era o que tinha. Mas era ruim. Não interessa, ninguém jogava com morph porque era ruim. Tá. As pessoas pararam de jogar esperando o próximo set, né? A próxima, número 53. 53. Fenda Temporal. Fissura Temporal. Fissura Temporal. Por 4 genéricas e uma azul, é um feitiço? Isso. É engraçado porque, se eu não me engano, feitiço era, nas outras sets em italiano era conjuro, e esse aqui é estregoneria. Nossa. Então, outros, tu lembra se era mais velho ou mais novo do que esses aí? Porque Eram mais novos. Às vezes acontece deles mudarem a tradução. Mas mudar de um tipo de carta é meio puxado. Bastante. É porque eles têm muito, lá na Itália, eles têm muito aquele negócio de não usar palavras em inglês, talvez conjuro seja em inglês demais, sei lá. Conjuro em inglês? Conjure. Mas não. Portuguesa, latino também, a gente também tem isso, conjurar em português. Sei lá, cara, os caras são pirados. Retorna permanente alvo para a mão do seu dono? Isso. E tem mais uma habilidade, vamos ver se o Matheus tá bom no italiano. Nossa! Storm. Tá bom. É tempestade, tá ligado? É tão simples. Storm. Porque eu pensei, né? Um bounce por 5 de mana é tipo demais, né? Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer uma coisa demais. Não é ruim. Não. Muito bom. O problema é que daí tu tem que ficar usando alguma coisa pra aumentar teu Storm, né? Porque ela por si só não vale a pena. Com certeza, né? Como qualquer Sempre Storm. Sempre tem os trickzinhos pra dar 101. um Storm. 101? Isso. Uhum. Tá, legal o desenho da carta. Não sabe qual que é a tradução, Matheus? Cavaleiro Goblin? Não. Quase. Jockey das Pedras. Como? Jockey de Pedras. Eu imaginei que era isso, porque eram uns... Eles não gostam de cavaleiro, eles gostam de jockey. Se bem que o original é rock jockey mesmo, né? Sim. Por 2 genéricas e uma vermelha, é um Goblin, é uma 3/3 por 3, então deve ter alguma coisa de muito ruim na carta. Pior que não. Não, é terrível. Não pode jogar essa carta se
Pera aí. Se hai giocato almeno na terra em questo turno. Tu não pode ter jogado essa carta se tu não jogou um terreno? Se Se tu jogou jogou um terreno, Ah, se tu jogou um terreno. não E tu pode não pode- castar ela. Isso. E tu não pode jogar terrenos. Se tu castou ela. É. Não, é ele ou um terreno. Ele substitui teu land drop, Ah, praticamente. O ruim das cartas antigas é que elas não seguem muito a estrutura de Magic, aí fica difícil de traduzir. As cartas hoje em dia são mais parecidas. Próxima carta, número 84. 84. 81. Acho que 81. Tá, te decide. É um É. zumbi ou é um puma? É um zumbi. Então é o zumbi degolador. Zumbi corta gargantas. Aí, é uma boa hora que eles poderiam ter mudado uma tradução mais legal. Tagliagoli. Acho que já tinha aparecido essa palavra em italiano. Por 3 genéricas e 2 pretas, é uma criatura, é um zumbi, é uma 3/4 com metamorfose, pague 5 pontos de vida. Nossa, que bosta, hein? Bem ruim. Bom, mas metamorfose, pra quem não sabe, tu pode conjurar essa criatura pagando 3 genéricos. Se tu fizer isso, tu coloca ela de cabeça pra baixo e ela é uma 2/2. Ou de ponta cabeça. Com a face voltada pra baixo, né? Isso. Essa é a forma mais correta de falar. De cabeça pra baixo. E tu bota a carta com o ataque e a resistência virado pro oponente. Próximo número 82. 82? Vixe, sério? 81, 82? Valesque Espinhócio. Bone Thorn. Espinho de ossos, alguma coisa do tipo. É. Uma tradução mais legalzinha. Por 4 genéricas e uma vermelha. É uma criatura, é uma besta, é uma 4/2. E toda vez que uma outra criatura for virada com a face para cima, essa criatura causa 1 de dano à criatura ou jogador da sua escolha. Isso aí. É isso aí. Dá um ping quando viram alguma coisa pra cima. Meio carinho, mas a habilidade é legal. Pra uma comum, é uma habilidade interessante. Mais 5 anos de podcast e o Matheus vai estar falando italiano. Só em Magic, né? Porque... Aí vão perguntar pra ele, como é que é teu nome? Como é que você diz, o meu nome é Matheus em italiano? Não tinha isso nas cartas. Meu curso de italiano falhou. Número 37 é a próxima. 37. 37 é toque de Nós vamos obstrução. ter que demitir o Silvio Santos. Por 3 genéricas de azul, é uma mágica instantânea, tem anule a mágica alvo, a menos que o controlador dela pague 2. Storm. Isso aí. Ou rajado em português. Não sei, Rajada, que horror. eu prefiro Manalik. Mas pensa que ela é uma anulha menos que pague 4, né? Vai ser pelo menos o anule, não sei que pague 4, né? Isso é verdade. Por isso que é 4 mano. Achamos mais uma habilidade na próxima carta, é número 105. 105. Jorro de centelhas. Por 1 vermelho, é uma mágica instantânea, ele causa 1 de dano à criatura ou jogador alvo. E tem reciclar por 1 vermelho. Que bosta! Parece um Goblin matando o outro com um peido. Vai dizer que não é, o cara tá segurando uma vela, tá meio acocorado, ele tá peidando, cara. Peidou e botou fogo. Aquilo ali parece um esmerilho, cara, alguma coisa assim. Eu ia dizer que era um esmerilho, né? Mas tudo bem. Vocês não usam óculos. A próxima é número... Agora é 64, eu acho. Não, é 61. Ih, Tá. É 61. é um zumbi preto? Tá, é uma Não, não. criatura... É um encantamento. Então é o 61. É que sabe qual é o problema? Garra de morte e vida. Vocês lembram como é que eram as cartas antigas pretas, né? Que elas tinham aquelas bolinhas? Tá, Uhum. mas ô Matheus, dá pra ver nitidamente qual que é o número da carta, cara. Não, tá não. precisando- Matheus mudar o usa grau do óculos óculos. metade do tempo. Então, se eu tirar meu óculos, eu não enxergo nem a carta. Então o Matheus usa meio óculos. Então eu dou desconto pra ele. É número 61, como é que é o nome dela? Que é um encantamento. Garra de morte Garra e vida. de morte e vida. Clutch of Undeath. Por 3 genéricas e 2 pretas, é um encantar a Isso. criatura. É um encantamento áureo com encantar a criatura. A criatura encantada recebe +3/+3 se ela for um zumbi. Se não, ela ganha -3/-3. Isso? Isso aí. Remoção ou buff? Interessante. Pouquinho caro, mas divertido. A nossa primeira carta verde, número 129. 29... Nossa, Boifalo Titânico.
Por 6 genéricas e 2 verdes, baratinho. É uma criatura, é uma besta, uma 7/4, mas tem Trample! Aê! Finalmente uma carta com tramples. E ela tem Metamorfose por 4 genéricas e 3 verdes, tá ligado? Nossa, mãe. É mais difícil de castar com Morph do que sem Morph. As cartas antigas tristes. Tu joga ela um turno antes com Morph. Porque tu joga ela no turno 6, pagando 3, depois tu paga 7 no turno 7 pra castar. Uhul! Próximo é 33. 33. É Escudo Dispersor. Por um genérico e um azul, a mágica instantânea. Anule a mágica alvo se o custo de mana convertido dela é igual ou inferior que o custo de mana convertido. Essa aí vai dar nó, não é? Dá nó até em português? Não, eu sei que ela é igual ou inferior do que o custo de mana convertido de uma permanente que você controla? É do maior custo de mana convertido. Tem que ver qual é o custo de mana convertido entre as permanentes que você controla. O que for o maior, tu pode dar counter em alguma coisa com aquele custo ou menos. Não é bom, não. Não. Considerando que é Morph, né? Morph geralmente tu vai ter custos de mana convertido bem maiores do que o normal. É um combinho interessante. Naquelas, né? Combinho não, uma interação interessante. Quando o bicho tá virado pra baixo, ele é 0, né? Sim, pois é. Por isso que eu disse que é uma interação interessante. A arte da próxima carta é muito engraçada. É número 10. 10. Escamas de dragão. Isso. Cara, porque a arte da carta... Os Cavaleiros do Zodíaco. Parece ser tipo um orc ou um ogro, que ele tá com uma garra de dragão, e a outra mão dele é uma massa, só que tem tipo umas garras Wolverine nele também. Pra quem conhece Cavaleiro do Zodíaco, imagine se o Cassius tivesse ganhado a armadura do Seiya. Por genérico, uma branca, é um encantamento áureo com encantar a criatura. Tem a criatura encantada, ganha +1/+2 e tem vigilância. Isso. E toda vez que uma criatura com custo de mana igual ou superior a 6 entra em jogo, você pode retornar essa carta do cemitério e encantar aquela criatura. Isso aí. Isso. Foi... É muito legal em deck de Dread. O problema é que tem que ter uma criatura de custo de mana 6, né? Com Delph? Tá. A próxima é número 22. A recompensa do clero, das freiras, sei lá. Recompensar os fiéis. Os fiéis. Porque a arte ficou mais ou menos com isso mesmo. Por uma branca, uma mágica instantânea. Um número qualquer de jogadores alvo... Não, esquece, vai. O número qualquer de jogadores alvo ganha vida igual ao maior custo de mana convertido entre permanentes que você controle. Isso. Porque ele começou assim... Tá, um número qualquer de jogadores alvos, beleza, mas aí Guadagano, que Ascuno, Amontoari, de Punta e Vita, Pari, Alpio... Um amontoado de puta? Como assim? Chega. Como é que é um amontoado de puta? Punta e Vita. E essa foi a nossa primeira em comum, a propósito. E a arte eu devo dizer que é genial, porque é tipo um monte de monge enfileirado, todos eles segurando uma vela, exceto um que tá com uma cara assim, porra, eu não ganhei uma? É verdade, né? Como assim? Eu fiquei sem vela, porra. É porque tinha que jogar isso aqui no multiplayer, né? Tu ganha vida e tu não, tu é feio. Tu não ganha. A próxima é número 40. 40... Transformar. Metamorfose. Não, metamorfosear. Metamorfosear. Por um genérico... Não sei porquê, né? Porque em inglês é metamorfose. Por um genérico e um azul, é uma mágica instantânea. Coloque a permanente alvo controlada de um adversário no topo do grimório dele. Aquele adversário pode colocar em jogo uma carta de artefato, criatura, encantamento ou terreno da própria mão em jogo. Não parece bom. É um boomerang que tu dá um show and tell pro adversário. É tipo isso. Não, é um boomerang porque tu põe no topo do baralho dele, né? Ele vai perder uma compra, mas não vale a pena. Então, coloca aqui a tua land no topo do teu deck e tu pode colocar teu Enraku em jogo. Tá bom. No Hellbent ela é boa. Se o cara não tem nada na mão, é boa mesmo. 83 a próxima. 83. Carbonizar. Imaginei que fosse isso. Saiu em Eternal Masters.
Ah, olha só. Por 2 genéricas e uma vermelha, uma mágica instantânea, ela dá 3 de dano a uma criatura no jogador alvo. Aquela criatura não pode ser regenerada nesse turno. Se a criatura fosse ser colocada no cemitério, exile-a ao invés disso. Eu acho divertida essa carta, porque, tá, ela é um raio, ela tem mais 1 de custo pra ter a primeira habilidade, não regenerar, e mais 1 pra a segunda habilidade, que não pode ser exilada, porque nenhuma outra carta tem as duas, ou é uma ou é outra. Aí geralmente é 2 de mana pra ela, pra essas habilidades. Aí essa aí tem as duas e dá 2 de mana a mais. E é tipo, essa criatura vai sair e ela não volta. De jeito nenhum. Nunca mais. Relevante ou não, mas ela era incomum e agora ela é válida do Pauper, porque ela virou comum no Eternal Masters. Eu não sei se essas habilidades de regenerar e exilar são interessantes no Pauper, mas eu acho muito legal o fato de que é uma carta que, tipo, vai embora e não volte nunca mais. Foi carbonizada. E a próxima carta, que é a nossa rara, a gente apanhou muito dela quando a gente fez o draft de Vintage Masters no Magic Online. Que é o Eternal Dragon, número 12. 12. Por 5 genéricas e 2 brancas. É uma Dragão criatura. perpétuo. É uma criatura, um dragão espírito com voar, é uma 5/5. E ela tem pague 3 genéricas e 2 brancas. Retorna essa carta pra tua mão no teu cemitério. Ativa essa habilidade apenas durante a sua manutenção. Isso e ela tem reciclagem de planície, não sei como é que é em português isso. Reciclar planície. Reciclar planície, assim, reciclar planície. Então tu paga 2 genéricas e descarta essa carta da tua mão. E tu procura no teu Grimório por uma carta de planície e coloca ela na tua mão. Interessante. Essa aqui é... Por que vocês apanharam dela? Porque a gente não conseguia matar, o cara ficava retornando ela. Sim, mas, porra, o cara tem que pagar 5 pra retornar pra mão e 7 pra baixar. Mas quando o teu deck de Madness não funciona, é isso que dá. Então tá. Esse foi o nosso Crack a Pack. Então agora a gente vai fazer uma passagem rápida por notícias. A gente não vai entrar em muitos detalhes na maior parte delas. A primeira delas é uma notícia triste, mas a gente não vai conseguir ir pro GP São Paulo. A gente tinha planejado um monte de coisa, mas um dos membros aqui teve um problema e não vai poder ir, então a gente não vai pra lá. Porque a gente pensou que não valia a pena ir pra lá com um aleatório, digamos assim. A gente queria alguém que fosse realmente um amigo e nenhum dos outros tinha interesse. Mas sempre tem próximos pra gente ir. A gente tinha planejado algumas coisas, mas não vai rolar. Bom, e as coisas legais, agora em notícias melhorzinhas. O Wizards parou com as putarias de ficar escondendo o jogo e agora liberou tudo. Então agora eles disseram tudo que vai acontecer nos próximos 2 sets. Então nós sabemos que o próximo plano vai ser Kaladesh, plano da Chandra, originário da Chandra, né? Steampunk! Que já foi spoilerzado em Origins. E o primeiro set, obviamente, se chama Kaladesh. E o segundo set provavelmente se chamará Revolta do Éter. Não, esse é o nome oficial já. Sim, mas eu não sei se é o nome em português, Saiu o nome em português? Eu procurei lá o nome em português, é esse. Então pronto, não é provavelmente. Vai se chamar a Revolta do Éter. Maru falou que tem muitas coisas acontecendo nesse set. Resolveu um problema, não sabemos exatamente o que é, algum problema de gameplay que eles estão tentando resolver desde 2003. Infelizmente não é Contraptions, porque Contraptions é depois de 2003. Então estamos na esperança disso, e o Maru disse que esse era o Awesome Set, o set que ele estava dizendo que ia ser melhor que Innistrad. Então tem muita expectativa por esse set. E normalmente quando tem muita expectativa, existe uma chance muito grande do set ser uma falha gigantesca, né? Esperamos que não, né? Se a gente teve Innistrad sem Liliana, a gente vai ter Kaladesh sem Chandra, né? Óbvio. Eu acho que vai ser muita sacanagem, né? Mas né? Eu acho que a ideia desses 2 sets, eles provavelmente vão ser muito baseados em artefatos. Porque em Kaladesh tem a questão dos tópteros, então eu acredito que artefato vai ser um tema meio forte, como era em Mirrodin. E é um set, como o Felipe falou, steampunk. Então é um set com uma temática que ainda não tinha sido bem visitada pelo Magic. Vai ser interessante. E que, pelo visto, parece que era uma das que estavam no topo, assim, de coisas que queremos ver no Magic, né? E isso daí porque a Sermage tem um estilão steampunk? Nunca, né?
Eu já estou sendo mais realista, eu espero pela volta de gnomos. Anões! Podem anões! Anões, cara, em steampunk. Pelo menos os gnomos de Magic são todos mecânicos, já faz um pouco de sentido. Bom, então, passando para a próxima notícia. Fatpack foi renomeado para Bundle, e agora ele vai ter 10 boosters no lugar de 7. E óbvio, porque ele vai ter mais boosters, ele vai ser mais caro. Eu acho que isso foi mais um renomeamento por causa do nome, em vez de ser Fatpack, é uma bundle, pronto. Renomeação, né? Renomeamento. Isso. Tá certo. Bom, também vai haver um novo produto, que com a saída das coleções básicas, e acho que não vai mais haver introdecks também, eu acho que é isso que não vai mais ter. Agora tudo vai ser substituído por esse novo produto. Que é os decks de Planeswalkers, que o alvo deles são jogadores iniciantes, só que é interessante que eles contêm cartas legais em Standard que não vão ser na coleção regular. Como, por exemplo, em Kaladesh vão ter os decks dos Planeswalkers de Kaladesh, e eles contêm um Planeswalker, que é mítico raro. E esse Planeswalker não é o mesmo que está na coleção do set Standard de Kaladesh, vai ser outro Planeswalker, mesmo que seja o mesmo Planeswalker. Se é outra carta, mesmo que seja o mesmo Planeswalker. Isso, vai também ter 2 cópias de um tutor para essa carta de Planeswalker, essa carta vai ser rara, e vai buscar explicitamente por essa carta de Planeswalker, não vai ser a busca por uma Liliana, vai ser por, tipo, busca a Liliana do Véu. Vai ser pela versão da carta. Eu não sei, cara, é uma coisa estranha, porque eles disseram, esse Planeswalkers vai ser um Planeswalker exclusivo para esses sets, mas vai ser Standard. Tá, já é meio chatinho, porque se eu quiser aquele Planeswalker, eu só vou conseguir comprar nesse deckzinho, né? Mas eles disseram, mas não se preocupa, porque esse Planeswalker vai ser fraco, então ninguém vai querer jogar ele num negócio construído. Eu digo, tá, e se eles fizerem cagado? Exato, o Eldrazi era fraco. E se eles cagarem nesse negócio? Daí tu vai ter um Planeswalker... Aí o que eu pensei? Eles pensaram nisso. Eles pensaram que eles podiam fazer cagada, e qual foi a resposta deles? Só vai ter um Planeswalker por deck. Mas, cara, pra eu não ter reclamo muitos. disso por uma simples questão. Eles conseguiram achar uma fórmula de tu vender esses dual deck, event deck, qualquer coisa deck, tanto para iniciante quanto para jogadores competitivos. Porque daí tu vai ter o iniciante querendo comprar o deck para começar a jogar, e tu vai ter o cara competitivo querendo comprar o deck por causa do Planeswalker ou do tutor, entendeu? Então eu acho que eles conseguiram achar no meio termo, mas o problema é que se tiver um desses decks vier, digamos, com um Jace quebrado, que todo Jace é quebrado, o valor do deck provavelmente vai subir e daí o iniciante não vai conseguir comprar ele. Ou então, imagina, se tu tiver um Planeswalker bom, tu já vai ter ainda tutores dele. Então tu vai poder ter 8 cópias daquele Planeswalker. Imagina se tiver 8 cópias de Jacezinho no teu deck. E o tutor vai sempre custar uma mana menos do que o Planeswalker. Também isso é interessante. Além disso, as outras cartas exclusivas vai ser uma incomum e uma comum, que vai ter tipo flavor daquele Planeswalker. Não sei se é exatamente flavor ou se ele vai ser... Tipo, dependendo se o Planeswalker tá em jogo, ele tem mais poder, ou interação com o Planeswalker, coisas desse tipo. Também pode ser coisas assim. Outra notícia boa, acho que pelo menos todo mundo diz que é boa, eu não sei. Os próximos Commanders agora vão ser finalmente de 4 cores, que era o que todo mundo reclamava que não tinha. Então eles decidiram, vamos fazer o Commander 2016, vai ser todos os comandantes vão ter 4 cores. Não sei quantos deles vão ser ainda. Não sei se eles já disseram esse negócio. São sempre 5, né? Porque esse foi o ponto deles mandarem essas notícias assim, rajadão, assim, todas. Notícias do ano inteiro. Eles não tem nada ainda, tipo, pronto. Não. Tá lá a página do Commander 2016, só tem a sombra da caixa, porque não tem nem a caixa feita ainda. Então nós sabemos que vai existir. Não sabemos o que é ainda. Eu achei interessante que a pessoa estava discutindo como poderiam ser esses comandantes, que ao invés de eles serem com 4 cores no custo, eles custariam 2 cores diferentes, teriam uma habilidade ativada que usariam as outras 2, sabe? Então, talvez pode ter possível. isso. Porque geralmente o motivo que eles diziam que não dava pra ter criaturas lendárias de 4 cores era porque é muito difícil tu fazer uma criatura de 4 cores. Não tem nenhuma habilidade que se encaixaria em 4 cores ao mesmo tempo. Outra coisa que eles podem fazer é, sei lá, o Planeswalker custa, por exemplo, um genérico e 2 Izzets,
né? E aí ele tem uma habilidade que custa Selesnya, ou Selesnya. Então ele vai ter 4 cores, né? Mesmo e tu precisaria só de 2 cores para conjurar, uma cor para conjurar e uma cor para ativar a habilidade. Então talvez tenha alguma coisa nesse estilo. O próximo lançamento da Wizards vai ser o Planechase Anthology, que vai reunir todos os planos já lançados e 4 decks. Eu acho que assim eu vou finalmente conseguir a última cópia de um plano que eu tô precisando. Só falta um? Só falta um, que é um especial que foi lançado só no pré-release e era tipo $35 a $40. Eu acho que ele vai sair aqui também, porque são 86 planos e eu tenho 85. Então, acho que é o cara que tá faltando lá. Tomara, né? Ou eles vão te sacanear e vai ser o único que eles não vão lançar e vão fazer um novo. É isso. Eu não quis comprar porque era muito mais caro que os outros, né? Eu tenho quase todos os outros Premium também, só não tenho esse aí. Até Planechase é uma coisa que eu sugiro, se alguém nunca jogou Planechase, jogue Planechase. É bem divertido. Só não joga levando a sério, porque senão vai se frustrar. Tem a versão séria, né? Que daí tu monta o deck de plano, mas aí não tem tanta graça. É mais divertido jogar com todo mundo compartilhando. Nunca achei muito sentido de você ter cada jogador seu próprio deck de plano, porque você está lutando contra o outro Planeswalker em um plano. Você não tá em cada um no seu plano e atirando pela internet os golpes. Né? E por fim, uma notícia que vai sair o Duel Deck Nissa versus Obnixilis. Talvez saia uma Nissa que seja interessante, mas eu não sei. Acho que nenhuma das Nissas tá cara ainda, e os Obnixilis bem menos. Bom, uma coisa que acho que também vale a pena mencionar. O ouvinte, Vitor Silva de Godoy, nos mandou um e-mail falando sobre um aplicativo de podcasts que eu achei a ideia bem interessante. É o WeCast, WeCast, e ele tem uma coisa que eu achei interessante, que tu consegue colocar, tipo, imagens durante os podcasts. Então, em tal tempo vai aparecer uma imagem, certo? Como se fosse tipo um marcador ou uma... A ideia é interessante, eu admito que eu não testei muito aplicativo, porque eu já tenho o meu aplicativo de podcasts e nós humanos somos criaturas de hábitos, é difícil mudar. Mas ele falou que ele tem adicionado imagens para alguns, a gente vai deixar o link desse aplicativo, não, a gente não está sendo patrocinado de nenhuma forma, vale a pena mencionar isso. Talvez valha a pena, ele tem para Android e iOS, se eu não me engano, acho que não tem para Windows Phone, caso alguém... E o legal é porque é colaborativo, então se algum ouvinte vai lá e bota a imagem, todos os outros vão ver. Então, tipo, todos os ouvintes podem ir ali colocando imagens de acordo com o tempo, para os outros ouvintes poderem assistir o podcast, entre aspas, né? Ouvir o podcast vendo as imagens que vão aparecendo de tempos em tempos. Acho que era mais ou menos a mesma ideia do que eu fazia no YouTube. Isso. Só que daí a ideia é que isso... os nossos ouvintes que fariam isso para nos ajudar e ajudar os outros ouvintes, né? E aparentemente é um aplicativo brasileiro, então também vale a pena dar força pro pessoal por causa disso. Outra questão também que seria interessante levantar aqui é que está tendo uma votação na nossa página no Facebook, que é facebook.com/guiaplanar. A gente está querendo ajustar a duração dos nossos podcasts para melhor atender a nossa audiência. Então, ouvinte, vote lá, de preferência só uma vez, para a gente ter uma ideia do qual que é a expectativa de cada um de vocês para tentar tornar essa experiência cada vez melhor. Bom, então vamos para a parte mais interessante desse podcast, que é falar sobre Eternal Masters. Vale a pena essa merda? E aí, o que vocês acham? Votação. Eu achei ótimo. Não é perfeito? Não é perfeito. Mas o set ficou bem melhor do que eu achei que ele ia ficar, pra ser sincero. Considerando Modern Masters 2. Como todo mundo tava naquela expectativa, será que eles vão fazer aquela putaria de botar só a carta merda pro valor do pacotinho ficar lá embaixo? Olha, eu devo dizer que não. Devo dizer até que eles printaram agressivamente cartas caras. Então, a gente tá gravando sexta-feira, dia 27 de maio, dia que saiu o spoiler completo do Eternal Masters. Até ontem, dia 26, eu tava pensando, puta merda, vou ter que chegar aqui no podcast e falar, um milagre vai acontecer. Eu não vou fazer mimimi sobre um set lançado pela Wizards. De hoje, dia 27, é óbvio que o Wizards tinha que fazer merda pra eu vir aqui fazer mimimi.
eu tava... Seria do Felipe se ele não tivesse do que reclamar. Eu já tava triste, cara. Eu não ia ter que reclamar. Como é que um Felipe vai viver sem reclamar? Mas enfim. Eu acho que eu vou levantar os meus pontos principais ao longo do podcast. Mas eu tava bem empolgado com o que tava acontecendo. Mas eu fiquei bem descontente com algumas dessas tomadas de decisão da Wizards. E principalmente em relação àquela política deles de não vamos estragar a coleção das pessoas lançando cartas e fazer com que os valores das coleções baixem muito. Então, principalmente por causa disso, eu fiquei com o pé atrás. E também por causa de alguns reprints que não saíram, que estavam caindo de maduro, assim, pra sair. Exatamente. Foi isso que eu mencionei. É perfeito? Não, não é perfeito, mas foi bom, cara. Não pode dizer que é um set ruim, certo? Ele tem seus problemas. Eu acho que ele ficou melhor. Tipo, do que o último Modern Masters não tem nem o que falar, né? O último Modern Masters foi uma vergonha alheia que não devia ter acontecido. Mas eu acho que ele tá melhor do que o primeiro Modern Masters, pra ser sincero. Eu não sei se o set tá melhor porque, tipo, os caras escolheram cartas melhores no geral, ou se é porque é Eternal Masters, que tem cartas que não são válidas no Modern e que elas são boas por si só. Não, é porque eles reprintaram muitas cartas que o valor tava alto e que tava difícil de encontrar. Não, entendo Nem isso. só... Mas entendeu? E muitas cartas também que simplesmente não tinha na arte nova, nunca tinham sido reprintadas antes. Não, mas entendeu? Mas esse é o ponto. Tipo, teve várias cartas que só tinham uma única impressão no Modern, que também foram lançadas no Modern Masters 1 ou no 2, só que elas não causavam tanto impacto porque as cartas do Modern são mais fracas que as cartas do Legacy e mais baratas. Então eu não sei se aqui a gente não fica com essa sensação do tipo, olha só, que foda, porque as cartas são boas. Porque as cartas antigas do Magic, elas tinham um power level diferente. Então eu não sei se a gente não tá meio que iludido com o power level das cartas não pela questão do preço, porque se for pensar, eu não sei não se de questão de valor, esse set tá melhor que o primeiro Modern Masters. Não, tá, cara. E não é questão só de valor, é questão de o que tem disponível. Tem cartas que simplesmente tu não encontra. Mesmo tu querendo pagar o preço que elas estão no mercado, tu não encontra, não tem ninguém vendendo. E eles reprintaram várias dessas cartas que simplesmente tu não encontra. Então não é só de pensar, mas era cartas válidas, era cartas boas, era cartas não sei o que. Não, era cartas que não tinha no mercado. Sabe qual é que é o meu maior problema? É que assim, eles chegaram e falaram, vai ser uma grande experiência para draft e vão ser cartas úteis para formatos eternos, cubo e afins. Só que, daí, principalmente a questão do draft, tu pega assim, tem bastante cartas do baralho de elfo, mas não tem cartas o suficiente para tu montar um baralho de elfo. Tem bastante cartas para um burn, mas não tem cartas suficiente para montar um burn. Tem bastante cartas do Reanimator, mas não tem cartas suficiente para montar um Reanimator. Entendeu? Tipo, faltou muita coisa. Tu olha assim, tem vários elfos que são comuns e incomuns, que jogam no Legacy, por exemplo, que eles não lançaram aqui. Sim, mas aí tu tem limite de carta também, né, cara? Mas tu tá então, demais. mas aí tem um monte de lixo, entre aspas, no draft, que eles poderiam ter tirado e ter focado mais em decks mais específicos, entendeu? Mas aí tu ia perder a ideia de printar coisas aleatórias que estavam precisando. E tu tá focando em querer agradar uma pessoa só, quando eles estão tentando agradar todo mundo com esse set. Eu não sei, cara. Felipe, tu não é jogador de limitado, certo? Deixa eu te falar uma grande coisa sobre limitado. Tu não precisa que 100% das tuas cartas num deck limitado sejam de acordo com o deck que tu quer montar. Um deck limitado, ele tem muito filler. Tem que ter muita... Porque, por exemplo, assim, se a gente botasse... Digamos que a gente vai montar X decks no baralho pra draft num formato. O problema é que como tem cartas que vão funcionar só num baralho, o formato fica chato, certo? Por isso que tem um monte de carta que são fillers que servem vários baralhos. E aí tu acaba pegando, por exemplo, assim, eu vou pegar aqui um elfo, aqui um elfo, aqui um elfo, eu vou ter, sei lá, 15 elfos e, tipo, 10 que não são elfos, certo? Alguma coisa nesse estilo, assim. E tu vai ter um baralho de elfos no draft. Não precisa ser 100% do teu baralho seguindo o arquétipo que tu quer montar. É um pouquinho diferente. Nem teria como ser, porque não vai ter carta suficiente para todos os arquétipos. Não, eu não discordo disso. Mas é que o problema é que daí tem várias cartas ali que se tu olha assim, tipo, elas estão ali jogadas de forma aparentemente aleatórias, que elas poderiam ter sido substituídas por cartas que fazem sentido em alguns decks. Por exemplo,
pouquíssimas cartas de um Death and Taxes, por exemplo. Que Os Death não era um dos arquétipos. mas que é um arquétipo interessante pro... Mas um não Eternal era Masters, um dos entendeu? arquétipos. Tu tá querendo... Não, tu quer mudar os ok. arquétipos que eles escolheram. Não, mas ok, mas daí, como eu disse, daí tu pega ali Elfos. Elfos tem pouquíssimas cartas que são relevantes no Elfos. E assim vai, entendeu? Tipo, tem algumas cartas aqui que são do Dread. E que não tem como tu montar um Dread. Sim, tu tem a Cable Therapy, tu tem o Icoridio, mas tu não tem mais nada além disso. Tu não tem Dread Return, tu não tem nada, entendeu? Tipo, tem cartas que parece que eles foram jogadas, assim, na coleção. O Icoridio é porque ele não teve uma reprintagem boa dele com essa versão. É só por isso. E Cable Therapy não é só de Dread, muitos decks usam Cable Therapy. Não, ok, mas entendeu? Daí tipo, daí tu olha, que decks que usam Cable Therapy no Legacy, por exemplo? Delver. Não tem o arquétipo no formato. E assim Mas vai, não entendeu? Precisa tipo... ter a carta pra ter o arquétipo. Mas aí tu tá se Felipe, contradizendo, Felipe. Entendeu? Porque tu fala que tu quer as cartas que não façam parte do deck que sejam boas pra reprints. E agora tu tá reclamando que a carta não tá. Não, mas aí que tá. Mas o meu problema, eu não tô falando aqui, tipo, É que ele não sabe o que ele quer, Matheus. Ele só quer reclamar. não tô falando que o Cabal Therapy, por exemplo, não devia estar aqui. Eu gostei do reprint dele. Mas eu tô falando que tem várias cartas que foram lançadas que não deveriam ter sido lançadas. Que tem várias cartas lá comuns e incomuns que estão ali, parece que foram jogadas a esmo, assim, tipo, que eles botaram, vamos tapar aqui o buraco com um monte de lixo, em vez de fazer um set com power level um pouquinho mais alto e com um arquétipo mais definidos, mas enfim. Essa é a minha opinião sobre o set. Eu achei que ele poderia ter sido melhor. Eu achei que ele não foi ruim, mas eu esperava muito mais dele. Quando eu vi os primeiros spoilers, quando eu vi até ontem, na quinta-feira, eu tinha muito mais esperança que os arquétipos estariam melhor definidos, teriam mais cartas, até porque se a ideia é revitalizar os formatos eternos, é trazer gente pra jogar esses formatos, tu tinha que ter mais uma forma, tipo, tu precisava ter mais cartas pra tu chegar o mais próximo possível de fechar um deck. Eu acho que esse é o ponto, assim. Não era a intenção de jeito nenhum do set, cara. Aí tu tá errando a intenção do set. A intenção do set era reprintar cartas necessárias, fazer um draft divertido que tu possa ter uma ideia de uns arquétipos que estão rolando, né, no Legacy Vintage, principalmente no Legacy, ajudar a galera a conseguir cartas difíceis de conseguir. Então, por exemplo, eu quero fazer um controle, tem um puta de um arquétipo de controle. Eu quero fazer um Reanimator, tem um puta de um arquétipo de Reanimator. Quero fazer Burn, tem. Quero brincar com Sneak Attack, tem. Quero brincar com Cascade, tem. Quero brincar com não sei o que, tem. Mas óbvio, tu não vai fazer o deck inteiro com essas cartas aqui, não. Mas tu vai conseguir brincar com o arquétipo, conhecer o arquétipo, saber como é que ele joga, ter alguma ideia das cartas principais. Tá tudo lá. Essa é a ideia, não é tu comprar uma box e sair com o baralho Legacy pronto. Não tô falando de comprar uma box e sair com o baralho Legacy pronto, mas é tu deixar alguns baralhos mais viáveis pra ser porta de entrada pro pessoal entrar no Legacy. Todos eles são viáveis. Tem as principais cartas da maioria dos decks Legacy aqui. Não. Sinto lhe informar, mas não. Como não, cara? Não. Tu tem Force of Will. Pronto, já tem não vai baixar 90% de todos os decks. Já tem 90% de todos os decks Legacy. Tu tem o Jace. Que não tem baixou quase nada de Tomb. preço. Mas não é questão de baixar de preço. Tu perguntou se tinha cartas pra montar o baralho. Tu não falou nada de preço. Não, mas é que daí é o segundo ponto que eu quero comentar, mas eu vou deixar mais pra frente do podcast, que é o segundo ponto que me descontentou do set. Tá, a última coisa que eu acho que foi um baita ponto positivo, que boa parte das cartas antigas, frame novo, eles adicionaram uma arte nova também. E as artes novas para as cartas estão fantásticas, cara. Com certeza. Tu pega Sinkhole, Entomb, Sylvan Library ficou a mesma ainda, porque era bem icônica. Gamble, Mystical Tutor, até o Vampiric top, né, Tutor. ganhou uma arte nova. A arte do top ficou muito foda. Necropotência com aquela arte do Vintage Masters ficou extremamente foda. Então... realmente as artes novas os caras se puxaram. Tipo, Control Acho que a ideia deles foi, tipo assim, todas as cartas que não foram reprintadas depois da 8ª edição, com frame novo, vão ganhar arte nova. Praticamente quase todas foram assim. As artes estão fantásticas, assim. Eu gostei que tu pega artes antigas que eram boas, eles não mudaram. Eles mudaram muita arte antiga que era ruim mesmo.
certo? Ou que não que digamos que seja ruim, mas que antigamente tinha muitos problemas dos caras receber, eles não sabiam exatamente qual arte ia pra qual carta até o último segundo. E daí eles mudavam a carta e daí a arte que eles tinham pra aquela carta não encaixava mais com aquela carta. Daí eles tinham que começar a fazer malabarismo com as artes e com as cartas, e daí ficava, tá, nós estamos uma arte sobrando, tem uma carta faltando arte aí, pronto, põe aqui. E daí às vezes não tinha nada a ver com a carta a arte. Daí saiu umas coisas meio bizarras que eles vão consertando. Nimble Mongoose também tá com uma arte muito a fuder, do mangostinho ali com uma naja na boca, ficou muito bacana, entendeu? As artes das cartas, assim, na minha opinião, ficaram fantásticas. Uma que eu achei que eu queria que tivesse uma arte nova que não teve foi Innocent Blood. Eu sempre achei aquela arte dos zumbis carregando os caras, assim, meio feita às pressas. Mas tudo bem, é uma arte icônica e eu consigo aceitar que ficou a mesma. Não é daquela época de arte cartunesca, né? Então ainda dá pra... Ainda se passa por uma arte atual de Magic, digamos assim. É, exatamente. Eu não tenho nada a comentar, porque eu sou um cara saudosista que gosta de frame antigo, arte antiga, então... Porque... Mas tu pega assim que nem cartas como, por exemplo, Natural Order, ficou com a mesma arte, certo? Porque era uma arte foda e icônica, certo? Isso. Também, era a arte da Therese Nielsen, cara. Essa mulher sabe desenhar, velho. É impressionante. O primeiro Fall também era, né? Mas o novo ficou muito melhor. Só que daí disseram pra ela, faz uma melhor. E ela fez. Muito melhor. Nossa, esse novo Fall tá... Aquele Fall antigo eu chuto cara. que era uma das que a arte não batia muito bem com a carta, que eu acho que foi feito aleatório aquele negócio ali. Como assim, cara? Força de vontade, é um cara botando as mãos no fogo. Cara, não, velho, é um cara querendo soltar um peido e não consegue, velho. É um cara fazendo fogo, toda cara. A força do cara. Cagar! E essa nova é foda demais, cara. Nossa, esse efeito de espiral ali. E o flavor também, cara. O flavor mais simples impossível. Bom, acho que melhor a gente já começar a falar dos reprints importantes, então, já que a gente já tá citando alguns, né? Force of Will todo mundo já sabia, isso era novidade pra ninguém. Né? Saiu Force of Will Wasteland. Oh! Mas uma coisa também que é interessante é que a gente separou aqui os principais reprints e botou também o quanto que elas estavam valendo até então e quanto que tá valendo a reimpressão da carta, né? Porque as cartas antigas vão ter o seu valor também decrementado, só que esses valores que a gente pegou aqui são valores da Star City Games para pré-venda. Então, esses valores vão mudar até o dia 10 e provavelmente pelo menos até um mês depois do lançamento eles vão oscilar bastante. Não sei o quão qualificado eu sou para dar alguma sugestão para comprar cartas no momento desses ou não, mas pelo que a gente viu nos últimos sets, é sempre bom esperar o pré-venda, assim, que é sempre dar uma baixada depois das pré-vendas. A gente passou por isso com as FETs, por exemplo, de Cans. As cartas geralmente elas dão uma baixada de preço depois que o box é lançado, mesmo quando é Modern Masters ou coisa assim. Então a ideia só que é dar uma esperada por pelo menos umas 2 semanas, mas com certeza depois de um tempo elas vão subir de preço e vão ficar com um valor parecido com o das cartas originais, que é o que está acontecendo, por exemplo, com as cartas de Modern Masters 2015. Então, o momento para comprar cartas para jogar Legacy é agora. É esperar 1, 2 semanas depois do lançamento do set, porque esse provavelmente vai ser o melhor momento com os valores das cartas. Os caras foram reprintados, né? Isso. Mas se você precisar de um Underground Sea. Não. As cartas da lista reservada, elas estão sofrendo muito o valor de inflação do mercado, justamente por esse hype do Eternal Masters, né? Então, as cartas que já eram caras da lista reservada estão subindo de preço. Por exemplo, um Tabernáculo que custava 2 meses atrás $700, está custando 1.000 agora. Tá? Esse é o lado ruim do Eternal Masters. Ele baixou o preço de algumas cartas, mas outras ficaram muito caras. As da lista reservada subiram muito de preço. Tipo, o Underground Sea foi de $400 para $550. Sabe? Já tá 550? Nossa, eu não tinha visto isso. Da Unlimited, né? Revisada é 350. Achei que Unlimited era mais barato que revisada. Não, revisada saiu depois. Então,
É 340 por da revisada, daí até é pagável. É. É pagável, olha só. Hoje os decks mais viáveis do Legacy, acredito que sejam o Death and Taxes e o Burn, são os mais baratos. Manoless Dread, se você quiser ter inimigos. É que o Dread, Se você não gostar das pessoas. É que o Dread depende muito do meta onde tu joga, né? O Dread, se tu joga num meta onde tem muito hate, tu não vai sair do canto, tu só vai lá pra perder e tu não vai conseguir. Tu vai conseguir ganhar uma ou duas partidas no máximo. Mas o Death and Taxes é um baralho bem competitivo e Burn é Burn, né? Burn é competitivo em qualquer formato. Até no Vintage agora tá competitivo essa merda. Então. Nossa. Burn eu gosto de dizer pro pessoal que joga de Burn que eles não jogam Magic, eles jogam Burn. Então. Pô, coitado que joga Manoless Dread, joga o quê? Isso aí eles jogam uma deturpação do sistema. Tá, então vamos ver. Saiu Force of Will, baixou de 100 pra 80. Essa aí, Saiu... né, sem novidades, né? Porque essa aí foi uma das primeiras cartas spoiladas, né? Foi a carta do... olha só, a gente vai lançar o formato, o Eternal Masters, e aqui, ó, tem Force of Will. Comprem, Óbvio, comprem. né? Se não tivesse também, ninguém ia comprar essa merda. Exatamente. Saiu o Jace, que todo mundo tava esperando, o escultor de carteiras, baixou de 90 pra 70. Uma baixada, digamos, boa, considerando. Você levando em consideração que ele saiu como mítica, né? Então, e baixar $20 não é nada mal. Ele sempre foi mítico. Sim, mas então, né, ele manteve a raridade. Sim, não tinha. Todo Planeswalker mítico, mas não tinha como ser de outra raridade. Vai que é, né? não tem Planeswalker raro. Cabaltera, legal, incomumzinha, que custava caro pra caralho, $15. Baixou pra 8. Pô. Eu acho que ela tá cara ainda. Tá cara, mas é uma carta que teve poucas impressões muito antigas, então, e é uma carta bastante usada até, considerando o nicho dela, é uma carta incomum bastante usada. Então, E saiu com a arte correta. Yes! É tipo, sei lá, um raio da vida, que por mais besta que parece, eu acho caro demais por uma carta que foi reprintada tantas vezes. Só que eu não acho que ela saiu com a arte correta, porque ela não tem a lápidezinha ali no lado do nome. Ai, meu Deus. Em Tomb, saiu legal, com uma arte nova, fodástica, baixou de 30 para 16. Tudo em dólares, viu, galera? Óbvio, não precisa nem dizer isso, né? Por que a gente usa o preço em dólar? Porque o mercado brasileiro, ele flutua demais. Ele depende, porque o mercado brasileiro, ele é baseado no dólar, só que nós compramos as cartas em real. Então, se a gente compra a carta em real, quer dizer que com a cotação do dólar oscilando, o valor das cartas oscila. Então, não adianta a gente ficar aqui falando, custa, sei lá, R$200 a carta. Porque daqui a pouco o dólar cai, sei lá, R$1, e daí a carta vai passar a valer bem menos. Então, para valor de coleção... Ou não, né? Porque a gente também conhece a filha da putagem de não atualizar os preços baseados no dólar, né? Sim. Em reais. Sim. Mas então, o dólar é sempre uma medida boa, porque tu tem mais segurança pra saber realmente quanto é que essa carta tá valendo no grande esquema das coisas. Exatamente. Toma então de 30 para 16, também quase a metade de baixar o preço, e voltou para o preço que estava na época que eu comprei em Tomb, que já faz quase 4 anos. E eu quero trocar os meus agora. Eu também queria trocar todos os meus cara, em Tomb, todos os meus Force of Will, eu também queria essa trocar arte não faz tudo, sentido, mas... cara. Porque essa é uma arte pra Reanimate, não pra Entomb. Não, cara, eles estão colocando terra de volta no túmulo. Tem os caras em volta, não enxerga? Eles estão escondidos meio pelas árvores. Os caras estão enterrando o cara, não tirando o cara. Não sei se eles estão enterrando, porque eu não vejo pá na mão deles. Mas é por magia, cara. Claro. É uma mãozinha pra fora da terra. Parece mais um Reanimate do que um Entomb, mas enfim. É que o Entomb original, a ideia era guardar segredos, tu enterrava um segredo, né? Esse Entomb aqui, eles disseram, ninguém faz Entomb pra qualquer coisa que não seja criatura, então põe uma criatura aí. Eu faço. O Matheus faz pra Dark Depths, cara. Não é uma criatura, né? Tá. Ainda não. Sinkhole. Não sei porque essa carta é tão cara, exceto porque ela é difícil de conseguir, aquele meu argumento de que as cartas difíceis de conseguir foram reprintadas, mas ela não joga em quase nada. Pox. Estava $25. Só joga baixou no Pox. pra 13. Pox. Aquele baralho filho da puta. Esse aqui, pro pessoal que joga Pauper IRL, o pessoal ficou feliz, né? Porque agora vai poder ter o playset de Sinkhole mais fácil. Mas em conta, realmente. Mas, né, eu acho que Pauper E IRL é a uma arte e o aberração. flavor, show de bola, viu? Top.
Muito boa. Muito bacana. Essa aqui eu tenho que concordar que a arte antiga é bem pior que a arte nova. O quê? A arte, ele falou da arte, não do frame. Não fique tão feliz. Mas mesmo assim, já é uma vitória. Porque, tipo, a arte antiga fazia todo sentido, né? Era o sinkhole, é um buraco no chão. E era isso, era um buraco no chão. Não, mas é que sinkhole é uma coisa específica. É um acontecimento desse tipo aí, que abre um buraco pro vazio e a cidade desaparece. Não é só um buraquinho no chão ali, dei uma tropeçadinha aqui. Né? Uma que eu acho muito legal que eles tenham reprintado, que embora não seja antiga, também o preço estava começando a subir loucamente, Toxic Deluge. É uma carta nova, saiu o quê? Nem um ano, eu acho, né? Não, Commander 2013. Tá, então tem já 3 anos. Mas estava com um preço bem alto já, porque é boa. Tá jogando em tudo quanto é canto. Baixou de 15 para 6 de novo, mais da metade. Então, nós vemos que, pelo menos em algumas cartas, o reprint tá funcionando, embora seja aquele reprint meia boca, né? Não é como sair num standard, por exemplo. Uma carta que tem jogado muito no Legacy, acho que vai começar a jogar cada vez mais. Eu comprei ela faz 2 semanas por $15. Eu paguei mais nas minhas, mas... paciência. Outra que tava faltando um reprint há muito tempo, Chain Lightning. Todo mundo tava esperando por essa porra. Finalmente apareceu. Baixou de $15 para $5, então aleluia, finalmente ficou pagável. Posso botar no meu cubo agora. Ela saiu como incomum, né? Então isso ajuda muito a baixar o preço. Essa aqui foi uma surpresa pra mim. Essa aqui eu realmente não esperava que fosse sair. Tinha que ter um raio. Tinha que ter um raio. Daí eles olharam e disseram, vamos printar raio? Sério, essa merda de novo? Já chega, tá $1, não precisa mais. Aí eles olharam, e esse Chain Lightning aqui? A próxima, essa aqui, acho que foi a última carta que eu esperava, cara. Gamble. Nunca me passou pela cabeça reprintar essa merda. Mas realmente tava cara pra caralho, tava $30, baixou pra 10. E a carta é um tesão, eu adoro essa carta. É pra jogador que gosta do caos, velho. Não é pra bichinha que gosta de saber o que vai acontecer no jogo, não. Ela joga no Lands, né? Ela jogava no Lands. Era muito forte no Lands. Porque tu procurava por, sei lá, um terreno qualquer, botava no cemitério e pegava de volta. Ou Life from the Loam. Tava procurando por esse nome. Exato. Bom, mas até onde eu sei, você jogava nesse deck de importante. E nem sei se jogava 4x. Não, ele joga também no Big Head, como é que é o nome? Painter? Como é que é? Painter Servant? Imperial Painter. Isso aí. Esse é? Sim, então, porque ele usa aquele Goblin que tu pode trocar ele por um artefato que tá no teu cemitério, daí tu usava isso pra... Sim, verdade. Não sabia que tava na lista. Mas bom, era uma carta que eu nunca esperava. Arte nova, muito legal a arte. E baixou pra caralho o preço pra uma rara. 1/3. Pra uma rara é muito impressionante. Essa aqui é uma questão interessante, porque as pessoas sempre falavam assim, ninguém sabia por que Gamble era tão cara. Ninguém. Porque por mais que ela jogasse em alguns decks... não era uma carta-chave poderosíssima, nem por isso. Nem nada do tipo. Era uma carta rara de Saga de Urza, que tinha bastante carta no mercado, que abriram bastante pack na época. Então, ela era cara porque sim, assim, é tipo Goif, é caro porque sim, sabe? Porque as lojas dizem que o preço esse. Goif tem pouco. Goif não deve ter tanto quanto Gamble. Mas cara, não pra cobrar 150, 180 dólares. Bom, tá. Entendeu? Entendeu? Então, tipo, aqui... É que Goif tem o motivo de que ele é jogado pra caralho, né? Gamble não era, né? Sim. Quer dizer, aquele negócio da oferta e procura, o Goif tem bastante oferta. Não bastante, mas tem uma boa oferta, mas tem uma procura ridícula. Gamble tinha muita oferta e nenhuma procura. Por que essa porra é cara? Exatamente. Então, esse é o ponto. Por isso que Goif é 150, 180 e Gamble era 30. Mas mesmo assim, Gamble pra 30 não tinha motivo nenhum. Exato. Então, na verdade, vender agora 10 é tipo... ainda é caro, mas é um pouquinho mais aceitável, né? Se faz justiça. É tipo uma carta que joga em praticamente 2 decks é caro, né? E decks de nicho, né? Porque Imperial Painter é nicho total, né? Não, mas é que tá. É a mesma coisa que aconteceu com Exploration. Que teve uma época que ela chegou a $40. Porque ela tava jogando Lands. Quando o Lands começou a aparecer. E daí, tipo... Do nada, assim, boom, $40. Daí ficou aquela coisa assim, por que $40 essa merda? Daí saiu ela em Conspiracy. Foi Conspiracy que ela saiu. Isso. E agora ela tá valendo 10. Entendeu? Mercado de Magic é bizarro. É bizarro. Tem umas coisas que a gente não consegue entender. Sneak Attack com arte nova.
Não diria que é uma arte melhor, porque eu adorava aqueles goblinzinhos tentando cutucar um dragão com vara curta. Eu concordo contigo nessa. Arte nova, entre aspas, porque já tinha uma promo já com tinha essa sido arte. reprintada uma vez no From the Vaults. Não, Acho que era um era promo- Judge. É um Judge promo. Judge. Bom, mas independente, reprints sempre bem-vindo, porque era uma carta que já estava bem difícil de encontrar também. Baixou de 45 para 30, que eu considero uma baixada bem grande para uma mítica. É que ela. Ela não baixou tanto porque antes ela era rara e agora ela é mítica, né? Então, provavelmente ela ainda vai ter menos, né? É. Vai ter menos dela, mas pelo menos vai ficar um pouco mais acessível a arte nova. Natural Order, legal, mítica. Essa não baixou muito, de 35 para 30. Porque essa saiu em 2 coleções como rara, né? Saiu em Visões e em Portal. E não é tão usada assim, né? É usada no Elfos, né? Eu acho que talvez Natural Order ainda caia mais. Um Planeswalker que eu não esperava, Deck Fading. Não esperava por ele. Tipo, eu acho que ele é o único Planeswalker que é jogado em Vintage. Acho que não tem nenhum outro, né? Jace? Não sei se o Jace é jogado muito. Não sei se ele é jogado mais que o deck. Mas, beleza, eles devem ter pensado nisso, né? Nós precisamos de 2 Planeswalker. Jace, qual é o outro? Aí eles pensaram no Vintage um pouquinho e botaram o Deck Fading. Baixou de 35 para 25. Que eu ainda considero bem caro para um treco que só joga em Vintage e olha lá. Mas é aquela questão também de oferta, né? Porque ele tinha saído como ele mítico saiu só, em Conspiracy. ele saiu em Conspiracy, só que foi já pouco, né? Conspiracy Isso. também é um set pequeno, né? Isso, Pequeno exatamente. não, qual é o nome de um set que tem pouco print? Tem um nome específico pra isso? Tiragem baixa? Acho que dá pra dizer isso. Uma que eu achei fodástica, apesar de ser rara, Shardless Agent, essa merda, cara pra caralho, baixou de $20 pra 8. Finalmente, porque não tem por que essa porra ser tão cara assim. Exatamente. Ela tinha. Teve uma época que ela chegou a 25. E daí, quando o Shardless Bug tava em alta, ele chegou a 25. Daí agora ele já tinha baixado pra 20 e agora caiu mais ainda. Então, o pessoal que tá. Eu sei que é muito jogado, Shardless Agent em vários decks, então o pessoal deve estar comemorando loucamente. Vindicate, carta que não sei se é muito jogada, mas é muito boa. Baixou de 15 para 10. Uma baixadinha. Ela já chegou a custar $25, né? Então ela já vinha baixando por estar meio em desuso. E agora, Isso. provavelmente ela vai baixar mais ainda. Provavelmente ela Eu chega acho que entre ainda uns vai... $8, $7. Eu acho que vai ser legal, porque vai permitir que a galera use mais de repente no casual. Vindicate, eu gosto muito dessa carta. Foi uma das primeiras cartas assim que essa carta aqui é muito legal. E a nova arte, diga-se de passagem... A gente não faz ideia de o quão poderoso na história é o Sorin, cara. O Sorin é um dos Planeswalkers mais poderosos do mundo. Se não o mais poderoso dos mundos, atual, né? Tá ligado? Na verdade, segundo a Wizards, parece que ele só perde pro Bolas. Ou Bolas. O Karn não é tão poderoso assim, não. Porque ele é pacifista, então, né? Não adianta ter poder e não usar. Exatamente. Então, se eu não me engano, eles consideravam o Bolas e o Ugin. Pois é, o Ugin eu não sei, porque o Ugin voltou agora, então eles não. Eu não sei se tá bem delineado a capacidade de poder dele. Ele perdeu pro Bolas, né? Mas na história ele perdeu pro Bolas porque a Yasova deu uma debufada nele. Então talvez sejam os 3 mais poderosos, mas eu ainda acho que o Bolas é o top, talvez o Sorin esteja em terceiro lugar. Chrome Mox, também não esperava muito por essa. Baixou de 17 para 15, não foi grande coisa. Fator mítica, né? Que ela já era... mas teve outras míticas que tiveram uma baixadinha um pouquinho melhor, né? Mas é que o preço dela já era meio baixo, né? Então... Pois é, em quantos decks que estão usando o Chrome Mox? Hoje, no Legacy, eu acho que só no Ent. Eu acho que só no Ent. Talvez no TES, né? As variações do Storm. Né? Charbelcher e Storm padrão não rolam, não? No Charbelcher agora me pegou. Não sei se ele joga no Charbelcher. Na vez que eu tentei montar não tinha. Não sei se já faz tempo isso. Eu sei que no Ent ele joga. Ou era no TES que ele joga. Enfim, um dos Storms eu tenho certeza que ele joga. Talvez nos 2. Bom, então... Se você tá pensando em montar algum Storm, vai ter aí uns $, de desconto. O problema é que o Lyzai Diamond é lista reservada e só essa aí te fode, negão. Toma no cu, vende teu rim. Mana Crypt. Outra também que
Não estava muito esperando, mas acho que é bem jogada no Vintage, então, já que tá precisando de carta pro Vintage, vamos meter ela. Commander também joga muito com ela. É Staple Vintage, né? Joga 1x. Tem que ter. É tipo, tu vai começar um deck, Power 9, Mana Crypt, o que eu vou fazer o deck? E Sol Ring, né? Não esquece de Sol Ring também. Isso, Sol Ring também. Então ela baixou de $170, caro pra caralho, pra 90, porra. Uma baixada fenomenal pra uma carta que saiu como mítica. Não sei qual era a original dela, acho que era rara. Não, é que na verdade ela era daquelas coisas... Como é que eu posso explicar? Eram umas edições especiais da Wizards que ela, tipo, lançava um livro e vinha essa carta junto. Lançavam um estojinho de lápis e vinha essa carta junto. Sim, entendeu? sim. Ela era, tipo... Então realmente o preço dela era por escassez, né? Isso. E agora, eu acho que é capaz de printarem mais agora em Eternal Masters do que em qualquer tiragem dela. Acho que essa carta nunca foi tão printada. Outra que a galera, não sei se tá comemorando, né? Porque foi pro saco há pouco tempo. Seizen Divining Top. O tapadão do Sensei. Baixou de 30 pra 25. Aqui teve o problema daquele esquema do tipo, as antigas eram incomuns, então tu tinha um mercado fludado de tampo, né? Então tu não teve aqui um ganho de reprint muito significativo, né? E não sei, a galera parece estar parando de usar o Sensei, foi banido em moda, né? Então... mas no Legacy ele é bem jogado, porque o Miracles é forte ainda. Inclusive, mas só o Miracles, né? Inclusive é um baralho que dá pra jogar também, pra pessoal que quer começar no Legacy. É um baralho que não é tão caro, porque ele usa bastante terreno básico. Dá pra jogar sem terreno, sem dual. Então é um baralho que... pode também ser uma porta de entrada, mas ele é bem complexo de jogar e tu tem que conhecer bem o meta pra ser um jogador. É um baralho de controle, né? Baralho de controle tu tem que saber o que controlar, o que deixar passar, quando fazer as coisas. Exatamente. É um baralho que precisa de certa experiência. Outra que foi surpresa pra mim, também não estava esperando, mas de jeito nenhum. Caraca. Não esperava que essa porra fosse printada. Caracas... Eu quero essa arte nova. Caracas e Mana Crypt... E a torcida do Flamengo, Matheus. Caracas e Mana Crypt são os Goif do set, né? São as cartas que tocam o valor do box lá pra cima, né? Ou não, mas não tirar. Porém, entretanto, toda a vida baixou de 150 pra 80. Puta que o pariu. É impressionante a queda numa carta que também tinha uma escassez muito grande. É usado em tudo quanto é canto, porque é roubada pra caralho. E a arte nova estoporou, né? Fenomenal. Essa arte já existia numa Judge... Promo. Essas coisas. Não, mas agora pessoas... Os meros mortais podem ter a chance de ter um Caracas, né? Que não seja italiano. Tem essa, né? Os italianos eram mais baratos. Eu tenho a minha é italiana. A minha também. Era bem mais barato quando eu comprei, que foi tipo $40 por ela, né? O pessoal não geralmente gosta de cartas em inglês ou em japonês. Não me pergunte por quê, eu também não entendo. Ou russo. Ou russo ou coreano, mas chinês não. Chinês e italiano, né? Italiano, francês, tu também não vê essas porra dessas cartas. Eu quero conseguir uma porra de uma carta em outras línguas. Eu quero uma em coreano, uma em espanhol e uma em alemão e eu não consigo. E tu quer cartas específicas, né, dele? Não, eu tô aceitando qualquer uma. Mas tu já tem os terrenos lá, tu já tem Ebene. Eu queria um pouquinho mais de texto pra saber o que é a língua, né? Pro ouvinte que não conhece a piada interna, é porque o Matheus uma vez achou no eBay pra vender 1 buzilhão de terrenos básicos. 1 bilhão de terrenos básicos em alemão. Eram bem baratos, tá? Tem essa diferença. Ele saiu distribuindo pra todo mundo só tem terreno em alemão nos decks. Daí planície é Ebene... Como é que é? Floresta é Valdo. Osvaldo. Pântano é Spunf. A Zinzel e aí as Gebirge. As montanhas Gebirge. E aí agora todo mundo fica olhando assim, porque nome estranho essa porra? Por que tu tem terrenos com nomes estranhos no teu deck? É tudo culpa do Matheus. Outra carta que eu acho que também é pouco usada, mas legal, reprint bem-vindo, Maze of It. Especialmente porque a arte antiga era feia pra caralho. Essa é a arte do From the Vaults, muito boa. Agora eu vou conseguir ter mais Maze of It no meu deck também. Você tava precisando de quantos? 3. Bom. Então agora você vai conseguir pagar, em vez de $25, você vai pagar só 20.
Mas é que a arte nova do From the Vault era bem mais cara do que isso. Do From the Vault, né? Mas ela foi Isso. talvez o Eternal Masters baixe a normal. Porque aquela arte antiga do planetinha lá é muito tosca, cara. Nossa, tem que ser o Felipe pra gostar. Mas essa aí até eu fiquei bem surpreso com a variação baixa de preço, porque a original é de The Dark, que custa $25. The Dark foi uma tiragem muito baixa. Exato. Então, tipo, ela era pra ter baixado muito mais de preço e não baixou. Então, eu acho que ainda vai. Eu chuto que ainda vai. Porque não é uma carta muito usada. Eu acho que vai virar... É que ela é usada no Book Hair da maioria dos... Mas tipo, os cara que vão abrir box vão pegar Maze of It. Porra, sério, a minha rara é Maze of It, tá ligado? E vão querer revender tudo, daí vai baixar o preço. Não é uma carta que tu vai ficar. Porra, eu tirei essa carta rara, eu vou ficar com ela. Não, tu não vai. Maze of It, tu vai passar. Eu acho que isso vai baixar o preço daqui pra frente. Pode ser. A próxima carta é a minha arte favorita do set. Então, a última que a gente separou aqui de preços diferentes, Wasteland, óbvio. Não baixou muito, $70 para $60. Mas a arte nova é genial. Tem um novo símbolo de mana. A arte nova é City of Brass virando pó. É a City of Brass do Modern Masters. Isso. Muito legal. Virando pó. Daí, isso aí ficou legal. Mas assim, levando em consideração que ela baixou de 70 para 60, por quê? Esses valores, eu busquei esses valores, os originais, né, me baseando nos últimos meses. Mas o problema é que o Wasteland já tinha sido anunciado faz tempos, né? Foi a primeira. Assim, então já deve ter baixado já há algum tempo, né? Isso. Então ela chegou a custar mais de $100, assim como a Fall também chegou a custar 120, quase 130. E daí quando eles anunciaram o Eternal Masters, elas já vieram baixando de preço sozinhas, assim, só as originais, porque sabiam que ia ter um reprint. Só na expectativa, né? Isso, Todo então... mundo já tava sabendo, já tava querendo se livrar logo do que tinha por um preço mais alto possível. Exato. Então, tipo, no final do ano passado ela tava valendo bem mais que esses $70, então ela tava valendo perto de 100. E daí agora ela já tava caindo, então elas derrubaram um pouquinho mais com a nova arte, com a nova impressão. Então agora vamos seguir pro mimimi do Felipe. Então, aqui vem a parte que esse é o principal. Tipo, tirando o que eu já tinha comentado antes de que eu achava que tinha que ter mais cartas para poder fechar o mais próximo possível dos decks e tal, que ok, podem discordar à vontade de mim, vocês têm a opinião de vocês, eu tenho a minha, e o mundo é plural, isso é o legal. Você tem o direito de estar errado. Exatamente. Mas aqui vem a parte que mais me incomodou com o set, que foram as mudanças de raridade. Porque, isso pode parecer besta, mas isso influencia nos valores das cartas. Porque influencia no valor da coleção como um todo. E também na tiragem das cartas. Então, cartas como Sinkhole, Caracas, Wasteland, é óbvio que eu mudar de raridade. Né? Porque Sinkhole, ele era comum, mas não era. Ele era comum naquelas... que era tipo uma cópia por ficha. Então ele só estava ali junto com as cartas comuns, mas ele não era uma comum. Então ele era uma rara disfarçada. Caracas era incomum em Legends. Daí virou mítica. Pode parecer que foi um pulo muito grande, ela poderia ser rara. Mas eu duvidava muito que eles fossem botar uma carta de $150 como rara. Então aqui eu também já esperava. E o Wasteland também. Então ela era incomum antes e passou pra rara. Era meio óbvio, assim, também por questão de valor, que ela ia... É questão de power level também, né? Se essas porra fossem incomum, é impossível draftar isso. Power level naquelas, porque os terrenos do set não são lá grandes coisas, né? Mas tudo bem. Não, Caracas? Tem foda-se os terrenos do set com Caracas. Ok. Mas daí a primeira carta, que eu acho que aqui vai ser uma discussão acalorada, separada da questão de raridade, foi Force of Will. Que ela passou de incomum pra mítica. Pra mim, minha opinião, agora no momento mimimi, faltou culhão pra Wizards. Porque não tem justificativa alguma, além do valor da carta, ela ser mítica. Porque Force of Will não quebraria o draft, de forma alguma. Porque, por mais que ela fosse incomum, como ela era originalmente, ela é um card de disadvantage muito grande. Muito grande. Então, tipo, não valeria a pena pro cara ficar usando Force of Will.
Tu não conseguiria montar um deck que comportasse ela tão facilmente no draft e deixasse ela desbalanceada. Então, ela não sair como incomum e sair como mítica, nem como rara, como mítica, é simplesmente porque ela era uma carta cara e a Wizards não quer fazer birra com as lojas de fazer o valor de uma carta que valia quase $100 cair para $10, $15. Então, aqui, pra mim, é o atestado de qual que é a política da Wizard ultimamente. Que é pegar as cartas, relançar elas para fazer um agradinho de faz de conta pros jogadores nesses Masters, X-Masters, só que relançam como mítica, que é para não ter uma tiragem alta, para não fazer o valor delas baixar realmente. Então, eu pra mim... acredito que Force of Will deveria ter sido rara. Eu acho ela muito poderosa para incomum. Eu também acho que ela não tem poder de incomum. O power level dela foi escolhido errado na primeira vez que ela foi printada. Ela nunca deveria ter sido incomum. Cara, ela sempre deveria ter sido rara. Quando ela foi impressa a primeira vez, ninguém jogava. Era uma carta que tu abria um booster e olhava assim, puta merda, uma Force of Will. Na meta das tuas incomuns. Porque, talvez tu, cara, mas... Não, cara, na época dela, ela não era jogada. Porque ela era ruim. Ela se tornou boa com o que o Magic, com o que o Legacy se tornou e com o que o Vintage se tornou. Quando apareceu o Storm e o Escambau. Até então, ela não servia pra nada. Era uma carta lixo, todo mundo jogava com Counter Spell. Ninguém jogava com Force of Will. Entendeu? Tipo, Counter Spell, na minha opinião, Counter Spell é muito mais forte do que Force of Will num draft. Sim, e Counter Spell é comum. Mas o meu ponto eu acho que ela nunca deveria ter sido incomum. Eu acho que ela deveria ter sido rara. Tá pensando... tu não tá pensando no draft. Você tá pensando nos outros formatos. Você tá pensando no Legacy. Eu tô pensando na carta, na carta só. Só na carta. Tô olhando pra carta, ela não deveria ser comum. Ela não é incomum. Ela não é uma carta que encaixe nos padrões de incomum da Wizards. Não, mas aí que tá. Aí vem a questão que eu achava que eu sabia que ia gerar polêmica. Isso aqui não é carta pro Modern. Isso aqui não é carta pro Standard. Isso aqui é carta para um ambiente fechado que só vai servir para draft e para formatos eternos. Ou cubo, enfim. Então, esse negócio de power level da Wizards, isso aqui não existe. O power level são eles quem ditam. Existe porque eles mexeram na Sinkhole, Caracas, Wasteland, ok. Force of Will. Mas aí que tá, que eu disse, antes Sinkhole era comum, mas ela não era comum. Ela era uma cópia por folha. Então, tipo, isso era rara. Entendeu? Sim, as Caracas e o Wasteland não eram incomuns mesmo. E eles mexeram no power level delas, na raridade delas, porque o power level delas foi medido errado. Eu não sei, cara. Eu acho... Não, eu até concordo que ela, de repente, poderia ter mudado pra rara. Até ter subido um nível. Mas mítica, nem pensar. Não, mítica, realmente, nesse caso, como eu digo, o meu argumento, ela não deveria ter sido incomum. Ela sempre deveria ter sido rara. Nunca na vida uma Force of Will deveria ter sido incomum. Foi um erro dela ser incomum. Tá, ponto. Ela deveria ser mítica? Não. Aí é filha da putagem dos caras não querer baixar o preço. Esse é o ponto, entendeu? É isso que me incomodou com o 7. Porque daí, que nem eu disse, tipo, ok, eu sei que a Wizards nunca teria culhão pra lançá-la como incomum. Mas, então ela tinha que ser no máximo rara. Daí ela entraria no mesmo contexto que eu falei ali do Sinkhole, do Caracas e do Wasteland. Eu aceito eles mudarem de raridade, subir um nível, embora Caracas tenha subido 2... Porque eu duvidava que outra coisa pudesse acontecer. Até por questão do draft mesmo. Porque Caracas, no formato, é forte. Sim, Caracas vai ser dominante no draft desse negócio. Porque tem tanta... Porque Reanimator é um arquétipo. Mas não tem muita lendária, né? Só uma parte das criaturas que vai reanimar. Cara. Tem, sim. Tem algumas lendárias ali que são bem... Que tipo, tu baixou, acabou o jogo. Mas, que nem eu disse, tipo, pra mim, no draft, Daisy a Daisy até nem tanto, mas Counter Spell é muito mais forte que Foe e Counter Spell tá comum. Então, isso pra mim é incoerência. Isso é incoerência, sabe? Não, rara, eu digo, deveria ser rara. Tanto pra baixar mais o preço dela, quanto pra ser a raridade correta dela. Mas mítica, realmente, é pra fuder. Não tem motivo. Daí, eu separei também algumas cartas aqui, que elas entram todas nesse mesmo padrão, que subiram, daí, não como a Foe, que subiu 2 níveis de raridade, mas subiram 1 nível.
que foram Mod of Runes, que subiu de incomum pra rara. Corretamente, tá? Mother of Runes como incomum no draft seria uma bosta. Tu já enfrentou 2 Mother of Runes no Legacy? Se o cara tivesse 2 Já. Mother of Runes, ele ganhava no draft. Cara, é um saco. Se 2 Mother of Runes como incomum tu consegue, Tu ganhou acaba o draft. o jogo, estraga não o tem o jogo. que fazer. Certo. Eu até entendo, eu não acho que o poder dela em si é tão boa como o de algumas raras, mas tu conseguir 2 Mother of Runes no teu deck no limitado é avassalador, cara. Mas aí que tá, né? Não. Tu vai ter que vir com as 2 de mão, né? Então, tipo, Não, cara, tu ia dar um jeito. Ok, Tu ia dar um jeito. Não, Nem que tu reanimasse uma delas, mas tu ia dar um jeito. Não, ok. E o cara que tivesse draftado ia ganhar o jogo, praticamente todas as vezes. Isso aí não tem muita discussão. Concordo, mas ok. Mas eu aceito esse ponto de que 2 em jogo complicaria o jogo. Isso eu aceito, mas enfim. Não tem no draft forma de lidar com 2 Force of Will. Com 2 Force of Will. 2 Mother of Runes. Agora a próxima eu concordo contigo completamente. E Coridio não faz sentido algum ter virado raro. Cara, a única coisa que eu consigo imaginar é que é uma carta complicada, eles não queriam que os caras vissem muito dela, mas, porra, tu não tem nenhum arquétipo pra montar um Icoridio em volta, tu não tem nada de Dread, tu não tem quase nada que mila, tem muito pouco de Self-Mill no set. Tu não tem como abusar do Icoridio todo turno. Exatamente. Por isso que eu digo, tipo, ele passar pra raro foi só pra, tipo, vamos botar aqui nesse slot, a gente tem um slot de raro aberto, vamos botar ele, para o preço dele não cair também. Tipo... Mas é que ele não é muito caro. Não, mas aí que tá. Deixa eu me expliquei mal. Não é nem questão do preço dele não cair, mas é pra não subir muito o preço do box, entendeu? Tipo, vamos botar aqui uma rara barata, que é pra fazer o valor não ficar lá em cima. Eu não consigo. Eu consigo imaginar assim. Não queremos que o Icoridio apareça muito no draft, porque é uma bosta. Então, se a gente botar ele como incomum, vai aparecer um monte de vezes e todo mundo vai ficar, porra, só veio essa merda de Icoridio que não serve pra nada. Mas então que não printasse o Icoridio, isso aí que eu acho. Porque tem cartas aqui que são tipo Dread-like, que é tipo Icoridio, que ele não precisava estar no set. Porra, não tem como tu fazer o Icoridio funcionar no draft. Impossível. E, porra, faz sentido nenhum. A outra carta que eu separei é o World Gorger Dragon, que passou de rara pra mítica, que também é uma carta que, tipo, ela depende... Esse aí é porque os caras não queriam que tu montasse o combo. Só que tá. Porque ela é confusa pra caralho, velho. O cara que pegar isso aí no draft vai olhar, porra, não serve pra nada. Então não bota, entendeu? Então não bota ela no é que eles desbaniram agora. Daí eles disseram, desbanimos agora, vamos printar ela de novo. Isso aí foi só merchandise. Porque, tipo, o combo tu precisa dela no cemitério e do Animate Dead. E tu precisa de mais uma criatura que quando entra em jogo dê dano, que no caso tem o Keldon Marauders no draft. Não, então, claro, mas o ponto era que é uma carta ridiculamente complicada, eles não queriam que aparecesse muito no draft, é só isso. Pois é. É só isso, mas daí, realmente, não colocassem. Por que colocaram? Porque acabaram de desbanir ela e queriam reprintar ela. Mas eu acho que de rara pra mítica não ia variar tanto assim a... Varia, cara, varia muito. Mas né? Não ia ser tipo a todo draft vai aparecer um. Ia aparecer tipo, ia ter 2 unbox no máximo. A outra carta é o Heritage Druid. Tá difícil. Heritage Druid. Incomum pra rara, que também é o elfinho base lá do baralho de elfos, que é um verde, vire 3 elfos desvirados que você controla, adiciona 3 verdes. Que isso aqui também, tipo, virar raro, por favor, não tem tanto elfo assim, o baralho de elfos não tá tão forte assim pra ele ser tão relevante. Esse aí eu não botaria minha mão no fogo, porque eles devem ter testado o Environment Draft e talvez elfo seja um arquétipo muito bom. E daí, se essa porra fosse incomum... Mas aí que tá, cara, entendeu? Esse é o ponto que me incomoda. Então tipo, se isso aqui ele é forte demais pra ser incomum, então aumenta o power level do set como um todo, entendeu? Não imprime bosta, imprime só coisa boa, pra daí tu ter cartas raras que são realmente cartas raras. Daí fica degenerado. Velho. Não como, tipo, botar Baleful Strix, que era incomum, e Shardless Agent, que eram incomum, como raras. Que daí são cartas que estão, tipo, que eram incomuns caras, que daí eles botaram como rara.
Cara, as duas são 2 for 1 de graça. Tu não precisa nem te esforçar. Tu castou a mágica, pronto, tu tem um 2 por 1. No Battlefield 6 tu pode ter um 3 por 1, que tu ainda vai bloquear com essa porra e vai matar qualquer merda. Não, aí por isso que eu disse que é 2 por 1, tá ligado? Porque tu mata a criatura do cara e tu ganha uma carta, certo? As duas cartas são muito fortes, Felipe. Entendeu? Elas saíram como incomum, mas elas não saíram numa coleção como incomum. Elas saíram tipo em Plain Chase as duas, se eu não me engano. Mas aí que tá. Mas aí tu pega assim, o Charles Agent. Ele é bom? Não. Ele é bom se tu tem um baralho bom junto com ele. Que se tuas cartas são relevantes. Ele é 2 por 1 de graça, cara. Mas é 2 por 1. Mas, cara, ele é 2 por 1 de graça, mas o quê? Daí, tipo, tu tem um baralho montado em torno dele, onde todas as cartas que ele vai revelar são interessantes, beleza, tu tem um 2 por 1 de graça relevante. Mas aí tu tem um baralho que vai ser de um draft, que tu vai ter um monte de... Mas num draft, todas as cartas que tu revelar com ele vão ser interessantes. Ah, sim. Daí tu tem um baralho azul que tem Counter Spell, por exemplo, ou Daisy, ou coisas do gênero. Daí tu vai ali, pá, deu um Shardless Agent pra revelar um Counter Spell. Tu deixou de comprar o Counter Spell e tu vai ter um 2/2 por 3 de mana. Entendeu? Tipo, que ele não... Não é o pior dos casos. Ah, não sei, cara. Eu acho que ele é... Eu acho que vocês estão pensando nele porque ele joga num deck muito bom e porque o deck é bom, ele é bom. E não porque ele é bom por si só. Eu acho que ele por si só não é tão forte assim. Eu acho que ele não teria problema em ser incomum, não. Por mais que eu sei que como incomum ele é forte. Não sei. Num environment draft, eu acho que ele seria muito quebrado. Ele seria um build around me total, que seria muito roubado. Eu consigo entender o argumento pra ele, mas a corujinha eu acho que como rara é correta. A corujinha é muito forte. A corujinha não tem que discutir. Baixei a corujinha, comprei uma carta, matei tua criatura mais forte. Te fode. Tá, a coruja eu aceito, mas o Shardless não. O Shardless eu não aceito ser raro. Porque pode aceitar, mas ele é. Não, mas é que tá, não é, entendeu? Se fosse assim, todas as cartas com Cascade deviam ser raras. O elfo devia ser raro e é incomum. Todas são custosas demais pelo que elas fazem. Não, mas tem cartas Modern que tem Cascade 3 e são incomuns. Mas elas em si não fazem o que essa carta faz. Não é uma criatura. Sei lá, tem um encantamento que dá Exalted. Percebe que o ganho é bem menor do que ter uma criatura em jogo? Ah, não sei, cara. Eu acho que ela deveria ser incomum. Eu não consigo aceitar Shardless num draft como raro, cara. Não, por que eu disse? Uma coisa é se o deck ao redor dele é bom, mas não vai ser o caso. A gente vai draftar. A gente pode depois repensar sobre isso depois que a gente draftar um Shardless Agent e a gente bater com ele. Ok, pode ser. Então tá. Então essa parte passou. Matheus, quer falar da próxima parte? Eu acho que nessa parte eu acho melhor o Felipe falar que ele joga mais Pauper do que eu até. Então tá. Ok. Então, nós tivemos os Tire Up, né, as cartas que subiram de raridade, e nós tivemos também os Tire Down, que foram as cartas que baixaram de raridade, e o que interessa aqui não é baixar de rara para incomum, mas sim de qualquer coisa para comum, que daí é válido agora no Pauper. Então, a gente separou algumas cartas aqui que talvez vejam jogo, né, porque várias cartas baixaram para comum, mas aqui a gente separou as que tem mais chance de ver jogo. A primeira delas, Elite Vanguard, 2/1 por uma branca. Então agora vamos ter Savannah Lions, ou Leões da Savana, no Pauper. Então o White Winnie comemora, porque, né, ele é bom por si só. É um 2/1 por 1 de mana, então não tem como não jogar. No verde, tivemos Elefante Guia, que é um encantamento de criatura por 3 manas. A criatura ganha +3/+3, e quando a criatura morre, tu coloca uma ficha de criatura 3/3 em jogo. É bem interessante. Super velho. Exatamente. É um bom value e com certeza vai jogar no Stomp, justamente porque, matou minha criatura, mas pelo menos eu continuo com uma ficha aqui. Roots, que é uma espécie de pacifismo verde, por 4 de mana. A criatura encanta uma criatura que não tem voar. Quando o Roots entra em jogo, vira a criatura não desvira mais. Então, é uma forma de ter... um controle verde. Exatamente. Elvish Vanguard, 2 mana, 1/1. Toda vez que um elfo entra em jogo, ele ganha um marcador de +1/+1. Baralho de elfos vai tentar enfiar isso em algum lugar. Exatamente, porque não tem por que não. Sylvan Might, 2 mana, instante. A criatura ganha +2/+2 e atropelar até o final do turno, e tem flashback 4. Vai jogar no Stomp também, com certeza, porque dá atropelar e tem flashback, então
É tudo que quer. Exatamente. Uma carta que eu fico meio na dúvida se vai jogar ou não é o Nimble Mongoose, que é conhecido no Rogue Delver, que é 1 verde, 1/1, manto. No Threshold ele ganha, ou limiar, ele ganha +2/+2. Então, se tiver 7 ou mais cartas no cemitério, ele é um 3/3 manto por 1 de mana. Situacional, talvez no deck certo possa ser interessante. Eu chuto que possa até vir um deck pra abusar dele. Tipo como um Delver da vida, só que com azul, com verde. Pode ser. E temos também no verde Yavimaya Enchantress, que é daí pro deck de auras é tudo que precisava. 3 mana, 2/2, toda vez ela tem +1/+1 pra cada encantamento em jogo. Então, no deck de auras vai jogar com certeza. Que é o Pseudo Boggles do Pauper. Pensando que tu pode acabar ainda até usando aquela remoção verde pra isso, né? Exatamente. Tudo funciona. No vermelho, tem uma carta aqui que é bem meh, mas né, a gente nunca se sabe porque a gente joga no Goblins, que é o Orcish Oriflame, que é encantamento por 4 de mana. As criaturas atacantes que você controla ganham +1/+0. Então... cara, esse negócio é muito ruim, velho. Mas... Cara, de repente... Tá aí, né? Vai que alguém tenta. Então... Tem opções melhores no formato, mas, né? É o que tem. Curd Ape, que não era legal no MOL, só no IRL. Agora é legal no MOL também. Macaquinho, que quando controla uma floresta ele ganha +1/+2. Então ele é um 2/3 por 1 de mana. Com o pior flavor text do mundo. Enfim. Que trocadilho ruim, cara. It puts the 4 in fury. Temos também o Wake Dancer, daí no preto, que também era legal no IRL, porque saiu em Conspiracy como comum, mas não era legal no MOL, porque não saiu no Vintage Masters. É uma criatura 2/2 por 3 de mana, que tem mórbido. Quando ela entra em jogo, se uma criatura morreu nesse turno, coloca uma ficha de zumbi 2/2. Não sei se isso vai jogar, não. Cara, no Mono Black talvez, porque ele mata bastante criatura, daí tu tem 2... É praticamente um 4/4 por 3 de mana, então... interessante. A próxima eu acho que vai jogar. Night's Whisper, que é o Siding Blood por 1 mana incolor, só que... Por 1 mana incolor e uma preta, só que não dá pra dar alvo, né? É só tu. Então... Pode agora ter... Certamente isso vai jogar. 8 cartas agora que tu compra 2 cartas, toma 2 de dano. E essa foi a... talvez tenha sido por querer... Talvez não, mas eu acredito que aqui o Wizards fez por querer. Que é o Peregrine Drake, que é ele é o Cloud of Fairies justo. Ele é uma criatura dragão, 2/3 por 5 de mana, voar. E quando ele entra em jogo, desvira 5 lands. Então o que acontece? Ele substitui Cloud of Fairies no Esper Familiars. Então... não tem mais como roubar ele. Então, tipo, ele vai custar 3 de mana com os familiares ou menos e vai desvirar 5 terrenos, então tu vai conseguir gerar mana infinita, mas pelo menos ele é 5 de mana pra jogar, então tu vai combar lá pelo quarto, pelo menos no quarto turno, enquanto com a nuvem tu combava no turno 2, 3. Então aqui... Vai ficar justo. Vai ficar justo, vai dar tempo de responder. Eu acho que vamos terminar então com mais um pouquinho de mimimi. Como assim? Não é só o que a gente tá fazendo nesse podcast? Mas as cartas que nós acreditamos que deveriam ter sido reimpressas e não foram. Lembrando que nessa lista aqui a gente não incluiu cartas que podem sair no Modern Masters, como Liliana do Véu e Danação, que nós acreditamos que também precisam de reimpressão, mas sim cartas que elas veem mais jogo em formatos eternos do que Moderns e Standards da vida. Eu acho que a primeira que eu fiquei bem surpreso que não saiu foi Berserk. Achei muito estranho, não sei porque Berserk tá $100, que só saiu lá em Unlimited. E, poxa, precisava. É que só joga em Infect, né? Mas precisava, cara, tá ligado? Saiu em Vigorate, cara. Mas, cara, só joga em Infect. Mas saiu em Vigorate. Em Vigorate só joga. Detesta Infect. Mas em Vigorate só joga no Infect e saiu, cara. Tinha que ter saído do Berserk também. Pois é, então, eles te deram Invigorate, não reclamo. Tipo, jogador de Infect, estamos te dando uma balinha aqui, vai lá e só que Invigorate custa $2.
E Berserk custa 100. Exato. É isso que eu tô dizendo. Eles não querem printar coisa boa pro Infect, querem que Infect se foda. Show and Tell, também não saiu, infelizmente. Essa eu Já tá senti $60. falta. Eu acho que a Show and Tell devia ter entrado como mítica no lugar do Force of Will e Force of Will ter voltado pra rara. É o que eu penso que realmente. deveria ter acontecido. Até para tu ter o arquétipo do Sneak and Show, né? Porque já tem o Sneak Attack. Poderia ter o Sneak and Show. Eu Se tu senti muita conseguisse falta, pegar cara. os dois míticos no draft, quem sabe? Eu queria Show and Tell. Uma artezinha com a arte nova. É bem melhor mesmo. Dark Depths também não saiu. Essa pra mim foi uma surpresa muito grande, porque quando começou ali com Maze, Gamble, eu pensei, Lands, de repente eles vão botar, né, cartas do Lands ali que estão caras e tal, de repente vai vir Dark Depths. Não. Principalmente porque até não veio nada que pode combar com ele, certo? Talvez, não sei. Mas aí eles poderiam ter botado Hex Mage. Sim. Eu acho assim, se todo no draft conseguir uma mítica e uma incomum pra fazer um baralho, eu acho aceitável, certo? Uma mítica e uma incomum é pra te ter uma condição de vitória, tudo bem. Não é que como não tem... E ainda tem remoções por Depths no formato. Né? Então, isso, tem Wasteland, tem Espadas em Arados. Exatamente. Outra carta que essa aqui eu fiquei bem surpreso que não saiu foi o Oubliette, que é o Oblivion Ring preto, que saiu só em... É o Journey to Nowhere preto. Não pega qualquer permanente, senão seria o preto teria remoção de encantamento e artefato. Ele é bizarro pra caralho, né? Porque ele exila as auras também, das auras voltam, mas enfim. Porque senão ele destruiria encantamento. Esse é o ponto. Se ele não exilasse junto com os encantamentos, ele destruiria os encantamentos. Mas é o Jordan. Eu acho que ele não é reprintado porque a Wizard se nega. Porque ele é um break de Color Pie muito grande e a Wizard se nega. Porque eu já ouvi eles falando que teve uns Color Pie break nos Commander da vida antigo, assim, e que deu muito rebuliço. Porque, tipo assim, quando os caras que vão fazer quem é o chefe da Color Pie é o Maru. O Maru não presta muita atenção nesses negócios secundários, tipo os Commanders, Planet Chases da vida. E daí lançaram um baita de um Color Pie break num desses produtos. Não lembro agora qual é a carta exatamente. Mas sei que deu um maior rebuliço. E daí eu acho que eles não printariam o bilhete por causa disso. Por não querer ter essa confusão de novo. Só que o problema é que é uma carta que joga no Pauper, e eles falaram que o set também ia ser focado um pouco pro Pauper, e ela tá custando $30. Então, tipo, porque ela tem online? Tem. E daí, tipo, é uma carta de Arabian Nights, então a tiragem é mínima. Eu acho que o motivo desse aí foi que eles não queriam colocar um Color Pie Break no set. Aí não tem pra onde fugir. Outra carta que faltou foi Chainer's Edict, que tá $7. Essa faltou mesmo. É um feitiço, que é um édito e tem flashback. Eu acho que essa faltou. Até porque ela é válida no MOL e não é válida no RL, e tem bastante flashback no set. E se tivessem lançado agora ia acabar com os mimimi de eu quero jogar Pauper no MOL, quero jogar Pauper no IRL, as cartas são diferentes, mimimi. Lança logo o Chainer's Edict, porque tá caro, porra. Eu queria usar essa carta num deck casual e pagar $7, se fuder. Não, e como eu disse, faria todo sentido, porque tem um monte de flashback no set. Sim. Então, tu tem cartas que interagem com flashback no set. Então, é complicado. Essa aqui eles deveriam ter reimpresso mesmo, assim. Tipo, essa aqui, foi a primeira coisa, assim, saiu a lista completa, eu fui correndo pro preto pra ver se tinha saído. E eu olhei assim, como assim não saiu? Sabe? Eu nem olhei o resto, assim, fui direto pro preto pra olhar se saiu isso aqui e, tipo... Era um bom momento pra tirar, não vejo motivo porque não faria isso, porque tem muita remoção no site, tem Swords, velho, já tem a melhor remoção, qualquer coisa que tu colocar depois é nada. E as remoções pretas não são muito boas, não, nesse set. Próxima carta pro slot de Mítica Azul, porque tem que ter mais, né? Mana Drain, tá $200 essa porra e... Nossa... Eu acho que essa é a melhor contra-mágica que já será? Então, Counterspell melhorado, por que será que não é boa, né? É bem melhorada, né? Porque é rampa e nem azul. Então talvez, se tu tem aquele argumento de que não queriam colocar alguma coisa que quebra Color Pie, talvez foi por isso. Mas essa é uma carta que precisava ser reimpressa, tá? Pra colocar em cubos e commanders da vida. $200 é um preço que não deve ser pago por nenhuma carta absurda. E joga Vintage também, né? Também joga Vintage. Próxima carta, Grove of the Burn Willows,
que a gente até falou que é legal no Modern, mas ela é mais jogada no Legacy por causa do combo com Punishing Fire. $70 está muito alto pra ela. Essa aqui também foi uma surpresa muito grande, não tá? Richardson Port, que tá $100 já. Assim como o Felipe falou que tinha esse subtema de terrenos, eu achei que Richardson Port viria e não veio. $100 Richardson Port eu não bem não tenho nenhum argumento de por que essa porra não foi printada. Só porque não quiseram mesmo. Imperial Recruiter, tá $250, uma carta que saiu só em Port of Three Kingdoms, só na China e na Austrália, eu acho que por isso. É, isso. Então, tem uma tiragem muito, muito baixa essa carta. Essa carta podia ter saído como mítica no lugar do World Gorger Dragon e teria sido bem melhor. Tudo bem, certamente. Deveria ser rara, na verdade. Não, mas ele é um tutor vermelho pra criaturas, cara. Acho que se tiver só... talvez tenha só ele. Então, não vou dizer que é um Color Power Break, porque o vermelho tem tutor, mas só de artefatos. Então tinha que ser mítico um negócio desse. E ainda não sei se eles printariam, porque ainda pode ser considerado um Color Power Break. Outra carta, Vesuva, também um terreno que estava $25, teve tiragem baixa. Ela era jogada no Modern, mas agora está sendo jogada só no Legacy, porque Bloom Titan, que usava ela, foi banida. E daí tem o 12 Post, que usa ela, e o próprio Lentes também usa ela. Grim Tutor é uma carta que saiu só num starter deck da vida, tem uma tiragem extremamente baixa, é $250, e é basicamente um tutor vampírico, só que tu paga 13 e perde 3 de vida. Então tu busca por qualquer carta e coloca na mão. Uma tiragem muito, muito baixa, e seria útil para Commander e Cubo. Uma pena que não saiu. Na verdade, ela não é um tutor vampírico que o vampírico bota no topo, né? Ela bota na mão. Mas tem um tutor que põe na mão. Ele é um tutor diabólico, mas por 3 de mana. Tu paga 3 de vida pelo 1 de mana a mais do. Gigi Jumezawa também tá caro, tá $40. E podia ter saído. E não saiu o equipamento, né? Saiu não sei nenhum. Não tem nada de equipamento. É verdade. Então talvez é por isso também que a gente não tem a Stoneforge Mystic. Não faria muito sentido ter Stoneforge Mystic no set. Que tá $24, também poderiam ter sido usados um pouco de uma reimpressão dela. Ela tá saindo agora como promo de GP, então talvez mantenha o preço dela sob controle, talvez ela volte ali para uns $15, $20, o que até... promo de GP às vezes baixa bastante o preço das cartas. O problema é que se ela for desbanida do Modern, passa pra $50 no outro dia, né? Não sei se vai, não. Vai, cara. Aconteceu isso com Ancestral Vision, velho. Vamos ver. Bom, tirando toda essa parte de cartas que foram lançadas, impressões interessantes, impressões que deveriam ter acontecido, mimimis, felicidades e afins, temos uma curiosidade no set, porque uma carta sofreu uma errata. Errata funcional, como eles dizem, né? Isso. Muda a forma como a carta funciona. Isso, porque antigamente, assim como tínhamos mono-artefatos, a gente tinha o conceito de artefatos contínuos. Que eram o quê? Eram artefatos que eles tinham habilidades contínuas, né? Habilidades que não eram ativadas. Então, eram, por exemplo, daí a carta que tinha isso, nesse caso, é o Winter Orb, que é no untap dos jogadores, ele só pode desvirar um terreno. Essa carta é legal de jogar contra, legal! Supimpa. É uma empolgação, né, Matheus? Só que daí o que acontece? A versão original dela, assim como Orb Estática, como Mina Uivadora, qualquer outra coisa, ela só funcionava quando estava em pé. Quando tu virava ela parava de funcionar. Então, tu podia deixar ela em pé no untap do adversário, virar ela no final do turno do adversário, e no teu untap tu desvirava todos os seus terrenos junto com ela. Como funciona o Orb Estático, como funciona o Mina Uivadora e enfim. Aí, antigamente tinha os monos artefatos e esses artefatos que eu não sei como é que era o nome deles. Contínuos. Mas em inglês. Continuum Artifacts. Continuous Artifacts, tá. Ainda então tinha você tinha os monos que eram... Bom, você tinha artefatos que eram ativados e artefatos que eram estáticos, que sempre funcionava a habilidade, que hoje não existe mais porque eles foram substituídos por encantamentos. Encantamentos são estáticos e artefatos são ativados, na maior parte das vezes. Só que naquela época não, tu tinha artefatos estáticos também. Só que esses artefatos estáticos não estavam 100% funcionais, eles funcionavam só enquanto tivesse desvirados, quando tu virava. Mas isso não estava escrito na carta.
Isso era uma habilidade do tipo da carta, mono, ou continuous, ou não sei o que, artifact. Então não precisava estar escrito na carta em si. Aí quando eles mataram esses negócios de mono, continuous, não sei o que, eles decidiram, tem que escrever na carta agora, né? Pra gente manter a funcionalidade, porque nós não queremos mudar a funcionalidade da carta. Então eles escreveram, tu vai lá olhar qual é aquela que tu usa, Felipe? Fugiu Orbe agora. estática. A orbe estática diz assim, enquanto essa carta estiver desvirada, ela funciona. Ou alguma coisa do tipo. Exceto com o Interorb. Da minha, o meu chute é que esqueceram dele. E daí o Interorb não tinha esse negócio. Ele sempre funcionava. Não era só quando ele estava desvirado. Era sempre. Então tu não conseguia fazer nenhum tipo de interação com ele, porque tu se fudia tanto quanto o adversário. Aí agora eles resolveram utilizar o Eternal Masters para fazer a errata do funcional do Interorb também. Que era, acho que era o último artefato que faltava pra fazer isso. Então, isso é o que... Isso fecha o Eternal Masters. Algo a mais a declarar? Não, acho que já tem mimimi suficiente num podcast só. Também eu acho que teve bastante coisa que foi muito legal pra Commander. Teve aquele Maelstrom Wanderer também, que vai baixar de preço, que tava $25. E era um dos únicos Commanders que o pessoal usava em Rogue. É legal. Uma coisa assim que não dá pra negar. Eles reimprimiram várias cartas que precisavam de reimpressão. Várias. Baixou o preço de bastante coisa. Várias cartas, por exemplo, que eram difíceis de conseguir. Tu tinha Hydroblast, Pyroblast, Chantrid Swarm. Cartas que eram jogadas em alguns decks Legacy, que só tinha a versão antiga, não tinha a versão com frame novo, e era difícil de conseguir simplesmente porque não tinha. Ninguém vendia a porra da carta. Não era uma carta não era cara em si, em preço a carta, mas tu não conseguia achar ninguém que vendesse. E agora vai ser mais fácil. Mas daí vem a questão. Eu fiz uma pré-compra do box. Eu não acho que ele vai se pagar. E eu acho que ele vai se pagar muito bem. Eu não sei. Eu acho que depende muito das místicas que tiver. Se tu tirar a loteria ali, tu puxar sei lá o que, uma das mas entendeu? Ele entra naquele ponto... premiado. Ele entra... Eu acho que ele tá mais perto na questão valor. Ele tá mais perto do Modern Masters 2015 do que 2013. Em 2013 o pessoal falava, 2013 eles pagavam certo. Se tu pagasse o valor sugerido, né? Não o valor que as lojas estavam cobrando. Tu não vai se pagar com uma carta, porque ele é um box mais caro do que o box normal. Mas eu acho que se tu pegar todas as tuas míticas, todas as tuas raras e até, de repente, algumas das tuas incomuns, por exemplo, Chain Lightning, eu acho que se paga. O ponto tu vai querer vender todas elas, se dá o trabalho de vender todas elas pra pagar o box, ou a maioria delas vai querer ficar. Não é questão do dinheiro, mas é questão de valor das cartas mesmo, pra depois negociar. Eu acho que se paga. Eu acho que se paga, e eu acho que o ganho maior vai ser em cartas comuns e incomuns, assim, até. Porque vai ter muita procura por essas cartas que é mais difíceis de achar. Talvez até, eu chutaria até que talvez aumente o preço de algumas cartas, porque o pessoal vai querer comprar elas agora. Dessas comunzinhas, assim. Sei lá. Porque tem muita gente que é saudosista que nem eu, que gosta dos frames antigos e tal. Mas também tem muita gente pobre que nem eu, que gosta de carta barata. Então acho que era isso por essa semana. No próximo episódio a gente vai falar sobre o meta, porque a gente tá fazendo 1 ano de podcast, olha só, chegamos a 1 ano. Vamos fazer um podcast sobre podcast Magic? Isso aí é um metacast. Não esqueça, ouvinte, ou não esqueça não, né? Se puder, entre no nosso Facebook e vote qual que é a duração ideal do podcast pra ti, pra daí a gente também tentar ver o que a gente pode melhorar nesse aspecto. Uhum. A gente tem tentado encurtar, que muita gente falou que estava meio longo, mas infelizmente alguns episódios eles acabam sendo um pouco mais longos por causa do conteúdo dele. A gente faz quinzenalmente, né? Então nós temos mais coisas para falar se a gente fizesse podcast diário, como tem muitos que tem por aí. Com certeza seriam mais curtos. Isso. Então, até daqui a 15 dias, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora.